Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso tema hoje é muito complexo, mas nós vamos resumir em poucos minutos para que você tenha uma compreensão de um tema extremamente atual e necessário para os nossos dias. Como será o reinado do anticristo? Todos que conhecem a Bíblia, que tem a Bíblia como regra de fé, que tem respeito pelas Escrituras, sabe que a Bíblia registra a vinda do anticristo. A palavra anti é uma palavra de origem grega que significa o opositor, no lugar de alguém que venha para ocupar o lugar de Deus. Então nós vamos ver nas Escrituras, com todo respeito às versões e estudos teológicos diferentes, mas eu queria que você acompanhasse, porque você vai ter uma visão desse quadro que desponta no horizonte. Não estamos dizendo que agora, quando ninguém sabe, só Deus, mas baseado na Bíblia, nós temos autoridade para nós falarmos alguma coisa sobre o nosso entendimento. Então, veja bem, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala que ele vem com a eficiência, com a eficácia de Lúcifer. Ele vem com faculdades sobrenaturais. Um líder mundial como nunca foi visto. No momento oportuno, no momento em que o mundo clama por um líder mundial, até pela desorganização dos países em função dos últimos acontecimentos desta pandemia. Os países, a maioria deles, estão com pires na mão pela circunstância. Mas lá em Apocalipse 13:4 é muito bom nós falarmos com segurança da Bíblia. Agora, se você não conhece a Bíblia, nunca leu, talvez você tenha algumas dificuldades para a compreensão, mas você pode recorrer, examinar as Escrituras, porque nós temos que examinar tudo e reter o que é bom. Lá em Apocalipse 13:4 fala que ele vem com o poder do dragão, poder do diabo mesmo. E ainda fala, quem poderá vencê-lo? Ele se apresentará de uma forma magnífica, convencendo a todos, como nunca houve, como um líder tremendo mundial. Então, mas lá em Apocalipse 13:5, um versículo depois, fala que ele recebe autoridade para reinar 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Aí você pode estar perguntando, mas por que Deus permite esse reino do anticristo, se ele é Deus? Pois bem, eu vou te explicar para que você tenha uma compreensão agora. Toda a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida. E quem é a palavra? Lá em João, capítulo 1, versículo 1, fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus é a palavra. E ele disse assim, olha, passarão os céus e terras, mas minhas palavras não passarão. Elas terão que se cumprir. Então nós estamos vendo aos nossos olhos o cumprimento da palavra, por esta razão que é permitido a ele. Mas veja bem, Deus deu um limite de 3 anos e meio, está na palavra. Agora, qual o cenário que ele estará de frente a ele? Toda realização, você vai montar um grande teatro, você precisa de um cenário, você vai construir uma casa, você precisa do alicerce, e ele tem muitas coisas favoráveis nesse período. Veja bem, o cenário hoje mundial é de corrupção, não é só no Brasil que tem corrupção. Então tem uma lavagem de dinheiro, tem o narcotráfico, tem a indústria do aborto. Então calcula-se que 30% de todo o dinheiro do mundo, ele é escuso, ele é de corrupção, a moeda tem que existir. Mas, veja bem, se ele lança uma ideia de extinguir as moedas,
até porque tem um argumento que as moedas, o papel, estão contaminados. Extinguindo as moedas, ele vai ter uma economia mundial de, no mínimo, 30%, que é um dado que eles falam, não sabemos ao certo, mas que existe na corrupção esse movimento de lavagem de dinheiro que representa e forma um povo muito rico e um povo muito pobre. Pouquíssimos riquíssimos e muitos em grande quantidade miseráveis. Esse é o quadro. Então ele viria com um clima favorável para ele, para reinar. Ele faria uso da tecnologia avançada, que a ciência se multiplicou no cumprimento da palavra também. Então ele iria aproveitar esse quadro e ele, nesses 42 meses, ele seria magnífico, ele seria perfeito, ele seria, esse é o cara. Ele viria com toda a força, com autoridade para reinar. Lá em Marcos 13, 23, fala que, se possível fosse, até os escolhidos se perderiam. Pela forma, pela eficácia, talvez o maior líder mundial existente, ele viria com muitas ideias e haveria um equilíbrio nas finanças de todo o povo, inclusive desses milhões e milhões do mundo inteiro que estão falidos por conta desta praga, desta peste, desse vírus. Mas veja bem, presta atenção para você compreender agora o centro da mensagem. Findo os 42 meses que ele recebeu autoridade, ele vai ter que se revelar e mostrar para que veio. E ali ele vai dar o grito de guerra dele, que ele quer, ele deseja ser adorado, que está lá em Mateus 4, quando ele falou para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nesta hora vai acontecer algo aqui na terra muito importante para nós, para a igreja, para a noiva. Presta atenção, Apocalipse 13, 16, 17, eu vou ter que ler para você compreender, está escrito assim: a todos os pequenos, os grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, nesta hora, antes disto acontecer, há de haver uma intervenção. Aí entra o nosso entendimento do arrebatamento. O nosso entendimento que a noiva não passará, eu vou provar na Bíblia, que ela não passará pela grande tribulação que virá. Porque a grande tribulação, de acordo com os nossos entendimentos, é nos próximos 3 anos e meio, porque são 7 anos do anticristo, 3 anos e meio ele reina absoluto. E ali, então, nós vemos em Apocalipse 13, 16, 17, que nós lemos agora, nós vemos a igreja de Cristo, a noiva, não a religiosidade, porque às vezes a pessoa confunde, e não é isso, nós estamos falando da igreja, da noiva, os separados, aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Essa igreja estará em movimento, ela estará voltando de uma pandemia, lentamente, lógico, mas ela voltará avivada, e vai se cumprir o avivamento de Joel. Nesse período, a igreja vai ter essa bênção, que é o avivamento de Joel. Após esse avivamento, nós cremos que vai se cumprir Mateus 24, 14, que fala que o evangelho vai ser estendido a todos os povos. Acho que você está entendendo. Lá em Mateus, Marcos, 1 Tessalonicenses 4, Daniel, Mateus 25, 6, fala do grito do noivo. De repente houve um grito: eis a noiva, eis o noivo. Ele vem buscar a igreja e vai levar a igreja antes do início da tribulação, antes que se cumpra isto aqui. Eu sei que tem pastores renomados que pensam que a igreja passará pela tribulação, mas baseado na palavra, eu queria que você examinasse, nós não entendemos assim, nós vamos mostrar por que nós não entendemos. Entendemos que a noiva, nós, os salvos, os remidos pelo sangue do Cordeiro, eles serão arrebatados. Então,
houve aquele grito que está escrito na palavra, você pode consultar depois. Eis o noivo. E ali então, num piscar de olhos, nós estaremos subindo nos ares. Então está registrada o arrebatamento em Marcos, Mateus, 1 Tessalonicenses. Daniel fala que os que estiverem com o nome escrito no livro da vida irão para a glória eterna e os perdidos para o terror eterno. Agora, essa tribulação, que é um tempo de angústia, nós estamos falando que por que razão você vai entender no fechamento, eu estou fechando aqui. Essa angústia está lá registrado em Apocalipse 14, 9, eu vou até ler aqui, presta atenção, porque a palavra é mais forte do que as nossas palavras. Seguiu-se esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado no fogo e enxofre diante dos santos anjos, e eles irão para as trevas, o outro reino, esses que adoraram a besta. Então, esse constrangimento, a noiva não passará, pode crer. Porque, veja só, aqui, para você entender por que alguns entendem diferente, que está registrado em Mateus 7, 13 e 14, olha o que fala aqui. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, isso é João, a visão de João, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde eles estão vindo? Um grupo. Respondeu-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, foram lavar as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão pela qual eles estão chegando aqui também. Os defensores de que a igreja passa na tribulação, eles entendem que aqui está falando de toda a igreja salva depois da tribulação. Não é isto. Se você prestar bem atenção aqui, esses chegaram da grande tribulação. E quem são estes? No nosso entendimento, são os judeus, aqueles que negaram Jesus e veio para os seus e os seus não o receberam, e todos aqueles que não aceitaram a marca da besta. Agora, imagina você, se nós estamos vivendo o princípio das dores, a grande tribulação, a aflição, será no mínimo 10 vezes pior do que isso que nós estamos passando agora. Porque agora nós estamos passando numa situação aterrorizante, máscara, essas coisas todas. Agora aqui não, aqui vai ser completamente diferente e eles vão ter que vencer. Por que nós não entendemos que a igreja passa? Porque aqueles que morreram antes, em Cristo, eles ressuscitaram primeiro. Se eles ressuscitaram primeiro, não seria justo que este povo que viveu agora na vinda de Jesus venha passar por uma tribulação que eles não passaram. Então a justiça de Deus é esta. Esses que ficaram é porque o nome dele não estava escrito no livro da vida, como não estava dos judeus, porque eles não receberam Jesus. Mas ainda eles poderão, através de muita luta, de muita determinação, pelo esforço, serem resgatados e serem salvos. Então, esse título, Como Será o Reinado do Anticristo, é um resumo, é uma síntese com todo o nosso respeito aos nossos amigos pastores que pensam diferente, que imaginam que a igreja passará pela grande tribulação. Nós não acreditamos, não para ser simpático, mas para que a palavra de Deus se cumpra. Então, no dia do juízo, a noiva estará subindo. Então, é tempo de nós acertarmos a nossa vida com Deus. Você que está caminhando nesse princípio das dores, aproveita e fala com Deus, entre em oração e entrega a sua vida. Eu agradeço de coração a todos que têm nos seguido, comentado. Então agora, se você gostou da nossa mensagem, nós temos outras mensagens, nós falamos sobre o juízo final, nós gravamos, nós temos colocado muitas mensagens e Deus tem assim nos abençoado. Então você compartilhe, se inscreva em nosso canal, convide outros para se inscreverem, para que nós possamos continuar levando a mensagem de Deus a você. E o fecho que eu quero fechar é que nós cremos que a noiva não passará pela grande tribulação, porque o noivo, amoroso do jeito que ele é, ele não permitirá
que o anticristo coloque as mãos sujas sobre a sua noiva, que foi remida pelo sangue do Cordeiro. Até uma próxima. Deus te abençoe.